Olá, eu sou a professora Sheila Vieira e essa semana nós vamos corrigir o material de apoio ao PET da segunda semana de Biologia. A unidade temática é energia, o objeto de conhecimento é história de vida na Terra e as habilidades que o aluno tem que adquirir ao estudar esse assunto são identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos, identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente, reconhecer os representantes dos reinos a partir de representações figurativas, e os conteúdos relacionados são características gerais dos 5 reinos de seres vivos, lembrando que o assunto dessa aula é sobre vírus, que não se enquadra em nenhum dos 5 reinos. E aí, ao longo da correção do exercício, nós vamos entender o porquê. Então, vamos à correção das atividades. O exercício número 1 diz o seguinte: a respeito dos vírus, letra A. Quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Então, o aluno ele tem que lembrar a constituição do vírus, né? E lembrar que eles são parasitas intracelulares obrigatórios e que eles apresentam semelhanças com organismos vivos, como a presença de material genético, a capacidade de reproduzir, mesmo tendo que invadir uma célula hospedeira, a capacidade de evoluir, né? E apresenta diferenças também. Não tem membrana celular, não tem citoplasma, não tem organela celular, não tem núcleo, né? Então, ele tem que entender essas diferenças e semelhanças com seres vivos. Mas os argumentos que nós podemos usar para incluí-los no grupo dos seres vivos é que os vírus, eles apresentam esse material genético, eles podem se reproduzir e eles evoluem. A letra B diz o seguinte: o biólogo norte-americano Peter Haven diz que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Então, ao estudar os vírus, o aluno também conhece a estrutura básica de um vírus, que é um envoltório de proteína e dentro desse envoltório tem um material genético. Esse material genético, o vírus vai inserir dentro de uma célula hospedeira para que essa célula multiplique material genético viral. Então, a resposta mais adequada a essa questão é que os vírus são formados de um envoltório de natureza proteica. Esse envoltório é denominado capsídio e o capsídio envolve esse material genético. Então, por isso, essa associação que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína, porque esse material genético viral vai invadir uma célula hospedeira e, quando a célula reproduzir o material genético dela, ela reproduz também material genético de vírus. Número 2. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Então, vejam bem, se os primeiros seres vivos eles se alimentavam de substâncias orgânicas, e se a gente comparar esses organismos, esses primeiros seres vivos com os vírus atuais, nós percebemos que esses vírus eles não conseguem se alimentar, né? A única forma que eles fazem para viver é parasitando células, para que essas células repliquem material genético de vírus. Então, por esse motivo, né, os vírus só conseguem se reproduzir em uma célula hospedeira e os primeiros seres vivos não tinham outras células onde se reproduzir. Então, esses primeiros seres vivos se alimentavam, apresentavam metabolismo, coisa que o vírus não tem, né? Não tem essa possibilidade de produzir proteína, ele não tem organela celular como a mitocôndria para produzir energia, ele não tem organela, como no caso das células vegetais, né? Organela como os cloroplastos para realizar fotossíntese, então ele não tem metabolismo próprio. Ele simplesmente é um parasita, ele tem que invadir
uma célula de um ser vivo para conseguir se reproduzir. Então, a resposta mais adequada é essa que o aluno tem que dar. Número 3. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos como eucariotos. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então, vejam bem, os vírus, eles precisam de uma célula hospedeira para se desenvolver. Então, a possibilidade deles terem surgido depois do surgimento das primeiras células é muito grande, né? Porque se ele precisa de uma célula para reproduzir, ele tem que surgir depois dessas células já existentes. Só lembrando, organismos procariotos são representados principalmente pelas bactérias e são aqueles organismos que não apresentam envoltório nuclear. O seu material genético está disperso no citoplasma, numa região mais central da célula, mas não é núcleo. E os eucariotos são todos os outros seres vivos, né? Tirando bactérias e cianobactérias, são todos os outros seres vivos que já apresentam tanto o núcleo, o envoltório nuclear, com o material genético dentro deste núcleo e com organelas membranosas no citoplasma. Então, a resposta adequada ao aluno dar é que, sendo os vírus parasitas intracelulares obrigatórios, eles necessitam de invadir uma célula hospedeira para reproduzir. Portanto, seu surgimento aconteceu após o aparecimento dos diferentes grupos celulares, porque sem célula, os vírus não conseguem se desenvolver, eles são inertes. Atividade 4. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Vamos analisar alternativa por alternativa. Letra A, intracelular obrigatório. Essa não é a alternativa correta, né? Todos os vírus, independente do tipo de célula que ele parasita, ele é considerado intracelular obrigatório. Então, a letra A não é. Letra B, bactericida, que também não é a alternativa correta. Bactericidas são substâncias que destroem bactérias e não tipo de vírus, né? Bacterioses são doenças causadas por bactérias. A letra C também não é a alternativa correta. Então, nos resta a letra D. O tipo de vírus que ataca bactérias são os vírus bacteriófagos. Alternativa D. Questão número 5. Os vírus têm como constituição básica. Então, nós já falamos aí em alguns exercícios anteriores, né? Que os vírus, eles apresentam um envoltório, normalmente esse envoltório é de proteína, e dentro desse envoltório tem o material genético. Os vírus, eles podem ter dois tipos de material genético. Ou eles apresentam DNA, ou eles apresentam RNA. Um ou outro. Então, somando-se isso, né, eles apresentam ácidos nucleicos, que é o nome dado ao material genético, pode ser RNA ou DNA, e proteínas. A alternativa correta, então, é a alternativa C.